Soldados de Jesus Cristo, avante com fé e amor, o mundo esperançado contempla o vosso fervor. Tomai de Deus a armadura para resistir ao mal, não vos desvieis da visão celestial. Pelos valados e ruas entrar, buscar do pecado. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem crê que o Senhor ainda faz milagre? Quem crê que o Senhor ainda fala? Que o Senhor ainda opera? O Senhor está presente em nosso meio. Mas nós temos que crer no Senhor. É como o vento a gente não vê, mas a gente sente o vento. O Senhor é a mesma coisa. Se nós não abrirmos o coração, o Senhor não faz nada. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, certos lugares que Ele passou, Ele não curou muitas das vezes, porque o povo era incrédulo. Mas aqueles que buscaram o Senhor, que abriram o coração, que tiveram fé, eles alcançaram do Senhor. E não é diferente nos nossos tempos de hoje. Nós temos que ter a fé em Jesus Cristo. Eu creio que aqui é uma igreja preparada pelo Senhor. E eu quero ver cada um de nós lá em cima naquele grande dia. No banquete celestial que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas nós temos que se esforçar, né, meus irmãos? Irmãos, aproveitando que estamos de pé, então, vamos para a palavra de Deus. Abre a Bíblia dos irmãos comigo, lá no Evangelho de Mateus. Glória a Deus. É uma palavra muito conhecida. Hoje, quando o irmão Misael me convidou para trazer a palavra, eu pensei em trazer uma outra palavra. Mas passando a tarde, o Senhor trouxe muito forte essa palavra no meu coração. Abra a Bíblia com os irmãos comigo no livro de Mateus, capítulo 24, no verso 36. Aleluia. E é o Senhor que ministra, é o Senhor quem fala. Então, é a palavra de Deus. Mateus 24, no verso 36. Todos acharam, irmãos? Amém? Porém, daquele dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Até aqui, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, ó Pai, nós dedicamos ao Senhor este culto a Ti. Pai, venha, Senhor, usar-me, Pai, conforme o Seu querer, conforme a Sua vontade, Senhor. Pai, quem tem que brilhar, quem tem que aparecer é o Senhor. Tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor quiser falar com a sua igreja, seja naquilo que for, ó Pai, venha ser ministrado, Senhor. Pai, neste momento, ó Pai, venha, Senhor, me usar na sua palavra, conforme o Senhor queira. Que não venha ser nada de mim, mas venha ser do Teu Espírito Santo. Pai, assim nós cremos, ó Pai, como Abraão creu em Ti, na sua palavra. Nós cremos que o Senhor ainda fala, que saindo o Senhor opera, que o Senhor realiza os Seus sinais, as Suas maravilhas. Senhor, neste momento, ó Pai, venha passando com Sua mão, venha libertando, venha quebrando as correntes, venha tirando os comichões dos ouvidos, venha tirando, ó Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. Mas, Pai, venha colocar, ó Pai, a Sua palavra na minha boca, Senhor, para, Senhor, a Sua igreja ser edificada por Ti, ó Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. E a igreja pode se sentar com as palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem não conhece a história de Noé?
A Bíblia fala de um homem chamado Noé. Eu acho que Noé é uma das histórias mais conhecidas na palavra de Deus, mais conhecida pelo feito que ocorreu na humanidade. Imagina, irmãos, um dilúvio que destruiu toda a humanidade. Essa é a história de Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, 7, vai falar sobre Noé. A Bíblia vai falar que existia um povo, e esse povo estava cheio de iniquidade. Um povo que não queria saber nada das coisas de Deus. Um povo que não tinha nada de Deus. E o Senhor, Ele olha para a terra e vê um homem chamado Noé. E a Bíblia vai falar que ele tem graça de Noé, que ele acha um homem justo na terra. Assim o Senhor, Ele manda esse homem construir uma arca. Como todos nós conhecemos essa história, Noé então recebe essa missão de Deus de fazer uma arca. Mas o interessante é que quando Noé recebe essa missão de Deus de fazer essa arca, não foi de um dia para o outro que ele faz essa arca. Os historiadores analisam que passa mais ou menos 120 anos até o término da arca. E desde que ele recebeu de Deus essa missão de fazer essa arca, a qual o Senhor resgataria um povo, ele começa a fazer essa arca, e ele começa a pregar a palavra para o povo, que viria um dilúvio, que viria uma destruição sobre a terra. Mas a Bíblia vai falar que o povo era incrédulo, o povo não cria, o povo era perverso. Talvez ali no meio possa até ter alguém que até queria acreditar, mas não tinha força. E o mais interessante é que aqui Jesus, quando ele está no Monte das Oliveiras falando com os discípulos, e os discípulos perguntam a respeito do fim dos dias, do fim dos tempos, como que seria? E o Senhor, Ele faz ilusão a Noé. Ele joga como se fosse lá no princípio, que seria semelhante aos dias de Noé, como nós acabamos de ler agora. Que o povo seria incrédulo, mais amantes do mundo do que amantes de Deus. Queriam mais as coisas lá de fora do que as coisas de Deus. Um povo presunçoso. Cristo, Ele falou que seria semelhante aos dias de Noé. Noé pregou por 120 anos. E eu estava certa vez estudando, e era milhares o povo naquela época. Milhares de pessoas. Aqueles povos, eles andavam fazendo aquilo que eles queriam. Casavam, davam-se em casamento, viviam sua vida cotidiana, como se nada fosse acontecer. E nós vemos nos nossos tempos de hoje a mesma coisa acontecendo. Hoje nós vemos as pessoas indo trabalhar, voltar para casa, no final de semana, fazer uma folga, ir na casa dos parentes, mas não lembram de Deus. Às vezes, para vir 1 hora no culto, 2 horas, um dia da semana, arrumam desculpas e não vêm à casa de Deus. Mas o Senhor, Ele falou que seria semelhante aos dias de Noé, que o povo não acreditaria. Noé, ele pregava que viria um dilúvio e o povo zombava dele. Como que virá um dilúvio se não chove? A Bíblia fala que ele era um lugar que não vinha chuva frequente, que era impossível vir um dilúvio. Chamavam Noé de louco. Mas ele continuou fazendo a arca, continuou fazendo. E assim nos últimos dias, o Senhor, Ele falou que quando Ele viesse, será que Ele acharia fé nessa terra? Ele falou que a porta é estreita e é poucos que passam por ela. Mas tão larga é a porta
que leva para a destruição. Porque a porta do Evangelho é uma porta de santificação. Nós temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. É impossível agradar o mundo e agradar a Cristo. A Bíblia fala no livro de Tiago que aqueles que amam o mundo se constituem inimigo de Deus. Então o homem precisa nascer de novo. Jesus falou isso com Nicodemos. Mas não é nascer de novo, voltar ao ventre da mãe. É ter uma transformação de vida. Aquilo que fazíamos, não fazemos mais. Ter uma vida santificada com Cristo. É esses que o Senhor quer. É esses que o Senhor está chamando. A Bíblia aqui vai falar, capítulo 24, Jesus ele fala o sermão acerca dos fins dos tempos. O sermão profético. E repare que não é um profeta falando, é o próprio Cristo falando da sua vinda. Ele falou que haveria rumores de guerras, nações contra nações. Tudo o que está acontecendo hoje aí fora. Que a ciência se multiplicaria de tal maneira. Hoje nós vemos como a ciência se multiplicou. E ainda vai ser mais e mais e mais. Quem é mais antigo aqui sabe sobre isso. Muito melhor do que eu. Antigamente, desde a época de Cristo, da época de Abraão, da época de Noé, o povo andava a cavalo, o povo não tinha energia elétrica. Mas olha o nosso tempo hoje. Hoje a ciência se multiplicou de uma forma. Hoje nós vemos os sinais do tempo se cumprindo, assim como Cristo tem falado na sua palavra. Cristo ele falou sobre a parábola da figueira, que quando você vê a figueira pronta para dar o fruto, ele falou que não passaria uma geração sem que isso se cumprisse. Hoje nós vemos a figueira dando seu fruto. Hoje nós vemos tudo se cumprindo. Se nós olhamos o céu, vemos que ele está escuro, está dando relâmpagos. Nós sabemos que logo vem a chuva, por causa dos sinais. E o Senhor, ele deixou sinais para nós. E esses sinais hoje estão se cumprindo, como nunca houve na face da terra. Assim como Noé pregava 120 anos, que viria um dilúvio, mas chamavam ele de louco. Mas a Bíblia vai falar que então começou a chover, que as portas do céu se abriram, as comportas da terra também. E houve águas, se choveu por 40 dias e por 40 noites. Então veio o dilúvio. E Noé e a sua família, Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e as suas noras, foram os únicos que entraram na arca. E o Senhor fechou a arca por fora. E a Bíblia vai falar que inundou a terra inteira. Todos os montes ficaram debaixo da água. Não sobrou nada. Assim Cristo, ele falou aqui que seria semelhante aos dias de Noé. Hoje existe muitos Noé pregando sobre a arca da salvação. Hoje quando a pessoa vem pregar sobre a salvação, muitos não creem. Muitos fecham o coração. Aleluia. Mas a Bíblia fala que será como um relâmpago, que sai do Oriente até o Ocidente, que será no piscar de olhos, que nós temos que ficar em vigilância, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Será como um ladrão que chega de repentino. Aleluia. Mas não é por falta de aviso. Se nós soubéssemos a hora que viu o ladrão, nós estaríamos preparados. Quando a gente faz uma festa de surpresa para alguém, a gente pega aquela pessoa de surpresa.
mas quando é avisado, aquela pessoa já sabe. Então não é por falta de aviso, porque os dias do Senhor estão próximos. Já é a última hora. É a última hora da igreja nessa terra. É hora de nós se colocarmos na posição correta. Se nós lemos aqui o verso 31 em diante do capítulo 25, aqui o Senhor ele vai falar que há dois tipos de povo: os cordeiros e os lobos. E o Senhor separará a sua direita e a sua esquerda, os que são dele e os que não são. Então haverá um juízo sobre essa terra, assim como foi com Sodoma e Gomorra, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. De nada adianta, meus irmãos, nós virmos no culto, se nós não se transformarmos, se nós não buscarmos a Deus de verdade. Hoje muitos vêm na igreja, tem um título de cristão, mas não tem a aparência de Cristo. Carrega uma bandeira de cristão, mas não serve a Cristo. São anticristos, porque o anticristo, ele carrega o título de Cristo, mas ao contrário, ele quer ser parecido com Cristo. A Bíblia fala que muitos anticristos já têm se levantado, mas vai virar um que vai dominar as nações, que vai ser colocado para governar o mundo, e foi dado poder para ele fazer isso. Mas se nós queremos ser salvos, queremos ir morar na glória, queremos um dia ser participantes das bodas do Cordeiro, assim como aqui está falando, no verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas se você continuar lendo e ver o que estiver à esquerda, o que vai acontecer? Então por isso que Deus levanta seus servos para pregar a palavra, para pregar as boas novas do reino. Que o Senhor ele salva, que o Senhor ele liberta, que o Senhor ele transforma. Mas nós temos que ter uma posição de servos fiéis a Deus, porque Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Por isso que muitos vêm na igreja enfermos, até recebem a cura, mas nunca mais aparecem na igreja. Alguns vêm só de fachada, mas o Senhor Ele conhece, Ele sonda o coração do homem, Ele sabe tudo o que se passa no oculto e no escondido. A Deus não se deixe escarnecer, a Ele ninguém engana. Aleluia. Não importa o título que você tem, se é um pastor, se é um obreiro, ou se é o irmão que fica na porta, ou se é o irmão que está sentado, isso não vai importar nada. Aleluia. Quanto maior o título, mais ele tem que servir. Nós somos chamados para servir, não é para a gente brilhar no altar. O servo não pode ser maior que o seu Senhor. A Bíblia fala que ainda que nós cumpríssemos tudo, ainda nós somos um servo inútil. Porque se não for do alto, nós nada podemos fazer. Mas nós temos que ter uma vida consagrada a Deus. Uma vida reta com o Senhor Jesus. Antigamente, tantos milagres aconteciam, porque o povo cria. O povo cria na palavra. O povo tinha referência. O povo orava. Hoje o povo dá mais tempo na internet, as coisas lá fora, do que a Deus.
Hoje o povo se esqueceu de Deus. E nós lemos sobre isso agora, que seria semelhante aos dias de Noé. Se nós lemos o verso 25, vai trazer a parábola das 10 virgens. Parábola tão conhecida, mas também a respeito do fim. As 5 virgens prudentes, cheias do azeite. Nós temos que ser essas 5 virgens. Nós temos que ter uma vida reta diante de Deus. Aleluias. Não é julgar, irmãos, mas é pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é assim. Ela vem de confronto contra nós. Ela exige de nós uma transformação. Ela exige de nós isso. E perante a Deus, quem passará do julgamento de Deus? Deixa eu continuar lendo o verso 35. Nós lemos o 34, os que estiverem à direita de Deus. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedar-me. Estava nu e vestir-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? E respondeu o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro não me recolhestes, estava nu e não me vestistes, estando enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e com sede, estrangeiro e nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É a palavra do Senhor. Aqui o Senhor está falando para a gente cumprir um dos mandamentos: amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando que a gente vê uma pessoa e nós não ajudamos ela? Quem lembra da parábola do bom samaritano? Quem vai chegar perante Deus? E as obras? O que nós temos feito? Aleluia. Vamos ler a palavra de volta. Abra a Bíblia comigo, irmãos, lá no livro de Tiago. Os irmãos podem ficar sentados. Livro de Tiago, bem no finalzinho da Bíblia. Glória ao Senhor Jesus. Tiago, capítulo 1. Tiago, irmão de Cristo Jesus. Tiago, capítulo 1, bem no finalzinho da Bíblia, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. Capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este será bem-aventurado no seu feito. Aleluia. Ó, o verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Como a palavra ela nos exorta, como a palavra ela nos ensina. Hoje eu vim para pregar a palavra. Capítulo 2, verso 14. Olha o que Cristo fala, através de Tiago. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. O que nós vemos aí fora? Se você for lá, num prostíbulo, num bar, qualquer lugar, perguntar se ele acredita em Jesus, grande parte vai falar que crê em Jesus, que Jesus ainda é na vida dele. Não adianta nós apenas dizer que cremos em Jesus, se não tiver obras, se não tiver atitude. Não adianta nós tivermos o título de cristão, mas não ser o espelho de Cristo nessa terra, a não ser uma imagem de Cristo. Que tipo de luz que nós somos? Que tipo de sal que nós somos? Aleluias. Essa é a palavra que Cristo está falando a respeito do fim. Que as pessoas não iam acreditar, que as pessoas iam ficar nécios lá fora. E muitos seriam condenados por isso. Capítulo 4, versos 4 de Tiago. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha o que o Senhor está falando. E muitos pregam que nós podemos servir o mundo e servir a Deus. Que nós podemos estar com um pé lá fora e um pé aqui dentro. Ou até colocar as coisas lá de fora aqui dentro. Muitos têm manchado a palavra de Deus. Muitos não creem na palavra de Deus. Porque se crescem nela, viveriam na palavra de Deus. Aleluia. Mas o Senhor, Ele fala para aqueles que são fiel a Ele, que nunca nos deixaria sozinho nessa terra, que Ele cuida da sua igreja. A igreja é comparada com a arca de Noé. A arca carregou aqueles 8, e eles foram salvos. E o Senhor fez uma aliança com Noé. Assim o Senhor, Ele comprou um povo com seu sangue. Ele é o dono da sua igreja, da sua noiva. Aleluia. Por isso que Ele nos dá a oportunidade e a autoridade para expulsar os demônios, para as enfermidades caírem por terra. Em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Quem crê nessa palavra? Quem deu crédito à pregação? Aleluia.
Eu apenas estou pregando o que já está escrito. Assim como João Batista veio falando, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. A palavra já está escrita, mas de nós queremos cumprir ou não. Aleluias. Mas todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o Senhor está voltando. E Ele está voltando a buscar um povo fiel de boas obras. Um povo que tem compromisso com Deus. Um povo que quer morar no céu. Um povo que renuncia. Um povo que ama as almas. Um povo que ama o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. O Senhor, Ele tem compromisso com esse povo. Aleluias. Passarias os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Assim como o nosso irmão pregou esses dias, nós podemos ser jogados na fornalha, mas o Senhor estará conosco. Podemos ser jogados na cova dos leões, como Daniel, mas o Senhor vai estar conosco. Assim como Elias, desafiando os profetas de Baal, mas o Senhor estava com ele. Aleluias. Assim como Noé, o Senhor estava com ele. Assim é seu povo que busca de verdade, o Senhor está do lado dele. Aleluias. Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Vamos buscar a Deus, irmãos, enquanto temos oportunidade. Aleluias. Porque o Senhor, Ele tem ciúmes da sua noiva. Por isso que Ele não quer que a gente se contamine com as coisas do mundo. Aleluias. Se nós buscarmos a Deus, como diz lá em 2 Crônicas 7:14, de todo o nosso coração, se humilharmos, se arrependermos dos nossos maus caminhos, então Ele dos céus ouvirá, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra. O Senhor, Ele nos ama tanto, que Ele se entregou por nós, que Ele é essa arca hoje, a qual nós possamos ser levados dessa terra. Aleluia. Mas nós temos que confiar no Senhor Jesus. Nós temos que confiar na Sua palavra, em tudo o que Ele nos disse. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar a Deus? Convido os irmãos a se colocar de pé. As horas já estão passando. Vamos orar ao Senhor Jesus. A palavra foi pregada. Cristo falou. Mas assim como Ele falou ao povo da direita, vinde benditos de meu Pai. Que privilégio, irmãos. Nós podemos participar de tudo aquilo que o Senhor nos tem preparado. Paulo lhe disse que são coisas inefáveis, que não se chegou ao coração do homem. Coisas tremendas lá no céu. É tudo melhor do que nessa terra. Aleluias. Vale a pena nós cumprirmos o nosso chamado aqui na terra, aonde para Deus é como um piscar de olhos, é repentino, por uma vida eterna com o Senhor Jesus, por uma vida transformada com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele falou que não nos deixaria sozinho aqui, mas é para nós estarmos firmes com Ele, assim como todos os profetas de Deus foram, assim nós também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por este momento, pelo Senhor ter ministrado a sua palavra ao nosso coração, Senhor. Pai, Tu és mais do que bem-vindo neste lugar, Senhor.
Pai, venha falando conosco, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja. As almas, ó Pai, que vieram buscar algo de Ti, Senhor, uma resposta, vieram buscar uma direção, vieram buscar uma cura. Senhor, assim eu te peço agora, venha tocando nessas almas, venha repreendendo todo o mal agora, em nome de Jesus Cristo. Todos os demônios ocultos, todos os demônios do inferno, obras de magia negra, de bruxaria, que tudo isso venha caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Venha deixando a vida agora, venha manifestando e caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Venha deixando agora, venha perdendo as forças agora, em nome de Jesus Cristo. Venha caindo agora todo o mal agora, venha repreendendo em nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Venha operando, ó Pai, em nosso meio, venha restaurando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, faça a sua obra em nosso meio, realiza a sua obra em nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de inveja, espírito de ciúmes, espírito de contenda agora, vem caindo por terra, espírito da confusão agora, venha deixando a vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor. Assim eu venho te pedindo, Senhor, em nome do Senhor, assim eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Soldados de Jesus Cristo, avante com fé e amor, o mundo esperançado contempla o vosso